Próxima matéria da comissão especial é uma proposta de emenda constitucional, proposta de emenda número 4, 2021, que altera os parágrafos 4º e 9º do artigo 160 da Constituição do Estado do Acre. Tem a seguinte redação, em síntese: artigo 1º, os parágrafos 4º e 9º do artigo 160 da Constituição Federal passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 160, parágrafo 4º. As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no montante global de R$ 24 milhões da previsão de recursos da receita tributária estimada no projeto de lei orçamentária anual encaminhado pelo Poder Executivo, sendo que 50%, ou seja, R$ 12 milhões, serão destinadas a ações e serviços públicos de infraestrutura, educação, saúde e segurança pública, e o restante destinado em quaisquer áreas. Parágrafo 9º, o valor global das emendas parlamentares será de R$ 24 milhões, cabendo à Comissão de Orçamento e Finanças da Assembleia Legislativa definir a quantidade e o valor das emendas individuais, bem como o limite para cada parlamentar. Essa emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação. Essa emenda, colegas, é de autoria original do deputado Chico Viga. Ela reúne aqui as assinaturas, creio, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, cerca de 15 ou 16 deputados, portanto, preenche os dispositivos regimentais. É matéria já conhecida dos colegas, e ela traz, além da, só a título ainda de a guisa de comentário, além da correção e atualização dos valores, muito justa, né, e que vai em sintonia com o que ocorre em outras assembleias legislativas, ela também permite e viabiliza que os recursos possam ser destinados também a obras de infraestrutura, já que a anterior ela restringia a educação, saúde e segurança, e agora se permite também a infraestrutura, já que essa é uma demanda que muitas vezes nós sentimos da base. Então, coloca a matéria em discussão. Você já fez o relatório, então? Já fez o relatório? Perdão, eu avoco para mim a relatoria dessa matéria, né? E o meu relatório vai no sentido da aprovação. Acho até que o valor é tímido, né? Poderia até ser eventualmente maior, mas eu penso que é um passo importante que está sendo dado no sentido e eu tenho uma concepção sobre a questão das emendas. Eu acho que os parlamentares, muitas vezes, eles têm uma capilaridade, eles chegam em lugares onde os órgãos do governo muitas vezes não chegam, né? Na nossa visita aos municípios, às comunidades, aos bairros, nós tomamos conhecimento de demandas, não é verdade, deputado Jones? Lá na ponta, nos ramais, que muitas vezes o Estado não chega. Da mesma maneira, outro aspecto que nós percebemos muito é o apoio àquelas entidades do terceiro setor, que fazem um trabalho social em termos de voluntariado, de grande relevância, usar aí como exemplo recuperação de drogaditos, de usuários, o suporte, o apoio a famílias de pessoas com necessidades especiais, atividades na área da juventude, dos esportes, do desenvolvimento dos esportes. Então, são muitas atividades as quais não contam necessariamente com rubricas próprias do poder, ou que então estão diluídas, né? E nós conseguimos, com base na atuação de cada um dos parlamentares, encontrar lá na ponta essas necessidades e com essas emendas conseguimos fazer frente em parte, não a tudo, evidentemente, mas conseguimos dar algum tipo de atenção, né? Então, o relatório ele é favorável à apresentação da emenda e, nesse sentido, coloco em discussão, desde já passando a palavra ao deputado Roberto Duarte. Mais uma vez, reitero os cumprimentos a todos e entendo que é uma matéria de extrema importância para o fortalecimento do Poder Legislativo. E essa matéria ela é oriunda nossa, do Legislativo. Agora eu tenho uma emenda a propor para essa matéria, porque verifiquei, diante de todas as constituições estaduais, que não existe valor
fixo, não é numeral. Nenhuma emenda de todos os estados, ela é numeral, nenhuma Constituição. Então elas colocam um valor percentual. E a proposta de emenda que eu tenho para essa emenda é de a gente transferir o valor fixo nesse mesmo valor, para percentual sobre a receita corrente líquida. Por exemplo, então a gente faria o percentual dos 24 milhões da receita corrente líquida, porque o que acontece? Nós teríamos aí, com isso, a normatização regular das constituições que tem em todo o país, assim como a nossa também, regularizaríamos isso, até por uma questão de estética e redação, e também nós teríamos a atualização de todos os anos com relação a isso. Se houver um aumento da receita do Estado, há um aumento gradativo igual para as emendas parlamentares. Se não houver, ou houver até um decréscimo, nós vamos também ter uma redução nas nossas emendas parlamentares. Então é de suma importância nós fazermos uma análise sobre esse aspecto e levarmos essa proposta. Nós temos mais um ano, por exemplo, do atual governo. Nós não sabemos se 2023 vai ter o mesmo governo ou vão ter outros governos. Então nós não podemos mais estar pensando somente na legislatura atual. Nós também não sabemos se nós estaremos aqui em 2023. Então acho que é importante a gente deixar regulamentado isso para ficar direto, não ficar toda hora tendo que mudar. Por exemplo, nós temos aqui o vizinho estado de Rondônia, que as emendas parlamentares são 2 milhões. Nós temos também o vizinho estado do Amazonas, que as emendas parlamentares tratam em torno de 3 milhões para os deputados. Nós estamos aqui tratando numa emenda de R$1 milhão, que não... eu acho também que é salutar, é importante, é boa também para nós. A gente vai ajudar aqueles que mais precisam, mais necessitam, né? E precisamos destacar que essa emenda não é nossa. Nós vamos fazer indicação no orçamento e o Estado é que vai fazer o investimento. Não é nós, não. É o Estado mesmo que vai fazer o investimento. Então, quer dizer, eu não vejo problema algum a gente, pelo menos, fazer essa alteração de número fixo para percentual dentro desses valores. Dentro exatamente desses valores que nós estamos propondo aqui. Essa é a minha proposta de emenda em discussão para essa emenda apresentada aí, essa PEC apresentada pelo deputado Chico Viga, assinada por 16 deputados estaduais. Continua em discussão, deputado Edivaldo. Tem que ligar aí. Deputado Pedro, deputado Roberto, deputado Genilson Leite, deputado Jonas Lima. As minhas observações são no sentido do mérito de fazer constar ou não na Constituição do Estado um valor fixo. Mas antes, quero fazer aqui uma observação que acho que é importante nesse momento. Nós estamos avançando nessa questão das emendas, né? Essa legislatura, desde o seu primeiro ano, eu lembro do debate que nós fizemos em torno da LDO, e já naquele primeiro ano, nós tivemos a PEC, né, de autoria do deputado Chico Viga. Teve um debate aqui com a participação do deputado Roberto, deputado Daniel Zen, teve uma participação muito importante na feitura, na discussão, etc. Agora a gente avança, a proposta avança, e avança de forma muito positiva. O que já discutíamos na primeira PEC, nós deveríamos corrigir agora. Quando do início dessa discussão, nós já fazíamos essa observação, o deputado Roberto Duarte levantou essa discussão já há uns 2, 3 meses atrás, e o deputado Chico Viga, que está ausente de uma reunião como essa em função da sua situação de saúde, ele chegou a fazer, juntamente com os técnicos da CEPLAG e também da Secretaria de Fazenda, eles chegaram no número exato do percentual a ser estabelecido na Constituição, que seria o correspondente a esta emenda. Hoje, dentro do conceito de receita corrente líquida que o Estado adota, porque há divergências
sobre o conceito de receita corrente líquida, mas nós resolvemos essas divergências, embora com discordâncias entre nós, mas o que está escrito da Lei de Diretrizes Orçamentárias como se diz, é autoexplicável. Então, você tem uma regra. Então, se você estabelece o percentual, 0 tanto por cento, da receita corrente líquida correspondente ao volume de recursos, o valor acordado, sem nenhum a mais e nenhum a menos, você tem a alteração apenas uma vez. Você imagina se ano que vem tiver algum reajuste das emendas, você tem que mexer novamente na Constituição. Não é justo você ficar alterando o texto constitucional a qualquer hora e de qualquer jeito. Aliás, do ponto de vista da boa técnica legislativa, do ponto de vista do bom conceito do direito, a Constituição, você muda, é recomendável que você não fique alterando, né, com frequência, né? É um texto para ser mais perene. Então, nesse sentido, o apelo que eu faço ao relator, né, seria no sentido de fazer essa pequena substituição, ao invés do valor fixo. Ele já avança nas áreas, incluindo a infraestrutura, né? Avança, inclusive, no próprio conceito da própria lei orçamentária, que vai ter uma permissão de você fazer as alterações de destinatários, etc., sem precisar ter uma nova lei para votar, numa formulação mais simples, né? O próprio secretário Ricardo falava disso. E nós poderíamos fechar o conceito com esse número, e não com, aliás, com o percentual, e não com o número fixo. Esse é o apelo. Bom explicar que os deputados chegaram agora da comissão. Bom dia. Deputado Gelli e deputado... E as pesquisas? Nós estamos ao vivo aí, deputado. Crescendo, rejeição baixa. Das boas-vindas aqui, deputado Cadmiel Bonfim, deputado Gelli Diniz. Fazer apenas uma breve retrospectiva aqui. Essa comissão especial foi constituída para tratar de duas matérias. A primeira delas é um veto parcial na questão do empréstimo do Fomplata. Já foi debatido, o veto foi mantido por unanimidade, com a observação que o deputado Roberto posteriormente apresentará uma legislação, a qual já há compromisso também de apoio da base do governo, para recompor o cancelamento, né, daquelas leis relativas aos empréstimos não utilizados. E nós estamos agora na segunda matéria, que é relativa à emenda, uma emenda constitucional da autoria do deputado Chico Viga, que versa sobre a correção dos valores das emendas individuais. Essa emenda, ela tem duas alterações em relação à metodologia atual. A primeira delas corrige de 500 para 1 milhão de reais o valor da destinação das emendas e também acresce a área da infraestrutura, que é uma área que não estava prevista anteriormente, apenas saúde, educação e segurança. Essa emenda que está em discussão recebeu por parte do deputado Roberto uma emenda oral, no sentido de que, ao invés do valor financeiro de 1 milhão, que se estabeleça um percentual. Então, eu agora gostaria aqui apenas como relator da matéria, de justificar por que eu entendo que não é o momento de nós fazermos essa alteração, né? Essa emenda, ela foi fruto, e aqui eu faço com toda a transparência, né? Evidentemente, tudo aquilo que afeta o orçamento, embora seja uma matéria nossa, né? Nós não tiramos essa constatação, mas ela foi objeto de conversa, recebeu desde o início a anuência, né, da área técnica, também do governo, mas houve um pacto que foi tratado pelo presidente Nicolau, junto com a equipe de governo, no sentido de que neste ano ficássemos neste valor de 1 milhão de reais em valor. Isso não impede que a gente evolua, eu não sou conceitualmente contra, eu acho, Roberto, talvez seja um passo natural de evolução, né, para um próximo momento, mas essa redação, tal como apresentada, ela foi fruto, então, dessas tratativas, né, e nós sabemos que essa evidentemente é uma casa política, os temas são debatidos, e eu considero que já há uma evolução bastante significativa em relação à realidade que nós víamos. Como o próprio deputado Edivaldo pontuou,
desde o início do governo Glassos tem havido uma evolução. Primeiro, o fato das emendas serem positivas. Segundo, sucessivas correções de valores, né? E eu acho que agora eu mantenho, então, deputado Roberto, pedindo a vênia de Vossa Excelência, né? A proposta da forma como foi concebida inicialmente pelo deputado Chico Viga, e que foi fruto dessas negociações também entre os poderes. Razão pela qual eu já discutindo a matéria, eu mantenho então dessa forma. Mais algum colega deseja discutir? Colegas que chegaram agora? O deputado Gerley. Sem discussão, Excelência. Deputado Carimiel. Deputado Genilson. Obrigado. Bom dia a todos os colegas, deputados presentes. Queria apenas fazer aqui o registro, deputado Pedro, do reconhecimento que, de fato, nós estamos avançando neste sentido das emendas, desde o primeiro ano até o terceiro ano que nós estamos. Sendo assim aprovada essa emenda parlamentar, embora ainda de fato em número, né, real e não em percentual, já é um grande passo, mesmo vendo que nós teremos que avançar para essa questão do percentual, algo que precisa de um debate mais aprofundado, inclusive no cálculo, né? Quanto representa este valor dentro do orçamento do Estado em percentual. É algo que o deputado Chico Viga, que sempre foi um grande mediador dessa questão, né, tem se dedicado nos últimos tempos, porém não está aqui, e acho importante fazer esse registro, também concordando que pode ser que, se a gente avançar para esse percentual, ainda, deputado Roberto Duarte, que fique como uma emenda sua para o próximo ano, talvez a gente não tenha tempo de avançar isso este ano ainda, né? Que a gente tem que aprovar o orçamento agora, quinta-feira. Não sei se já tem esse percentual, esse cálculo. Já tem? Se já tem, né? Se já tem esse percentual, tem dúvida ainda, né? Não há dúvida que o governo não quer fazer o percentual pela receita corrente líquida, quer fazer por outro. Esse é o problema. Correto. Então, assim, este aspecto sobre as emendas, deixo aqui essa ponderação, né? Se houver consenso e já tem um percentual, e houver a possibilidade de a gente avançar agora, vamos avançar. Sobre o outro viés que Vossa Excelência tratou aqui, da importância das emendas sendo indicado por deputados, mesmo que a execução seja do governo do Estado, é um avanço enorme. Por quê? Porque, bem como disse Vossa Excelência, a gente anda bastante e se choca com os problemas do dia a dia da população e até da própria institucionalidade, até dos próprios órgãos de governo. Vou dar um exemplo aqui. Aquele acelerador linear lá da Fundação Hospitalar, que foi reativado, começou a funcionar, foi reativado não, começou a funcionar, né? Ele estava com um problema crônico de umidade na sala do acelerador. E havia uma série de burocracias e dificuldades para poder corrigir isso, porque era problema de ar-condicionado. E nós colocamos uma emenda lá, ainda no ano passado, acho que foi o ano de 2019, e essa emenda serviu para corrigir este problema que, se fosse pela burocracia toda que o Estado tem, nós não teríamos adiantado essa correção da umidade lá do acelerador linear, e que hoje, não só por isso, mas por outras questões também, que o governo acabou avançando, a gente está fazendo o tratamento de radioterapia desses pacientes que tinham que sair daqui até Porto Velho e viver todo esse dilema. Estamos fazendo esse tratamento aqui. Não vou falar nem dos problemas que a gente encontra nos municípios, nos setores mais distantes, na zona rural. Então, a presença dessas emendas na indicação do deputado é muito importante. Deixo aqui, ressalto e registro, né, este momento, inclusive, de avanço. É isso. Obrigado.
Não havendo, então, quem queira discutir, nós vamos colocar em votação a matéria. Deputado Roberto, pergunto se, considerando o que já foi externado, Vossa Excelência... Eu mantenho a emenda. Você mantém? Mantém a emenda, Ok. a gente bota em votação a emenda primeiro, né? E depois Isso. bota em votação a PEC, né? Ok. Então, deputado Jones, deputado Cadmiel, deputado Jair, nós vamos colocar primeiro a emenda, o deputado Roberto, e em seguida o texto da emenda principal. A emenda do deputado Roberto, só para deixar claro, transforma o valor em percentual, isso, contrariamente ao relatório de minha autoria que propõe a manutenção do valor. Então, o deputado Roberto, evidentemente, vota a favor da sua emenda. Deputado Gerlen. Fazer uma breve declaração de voto. Pois não, deputado. Muito bom dia, senhores, mais uma vez. A respeito desse tema, é louvável a emenda do deputado, porém, entendo que não é o momento oportuno. Como bem dito pelo deputado Genilson Leite, que é da oposição, candidato a governador, nós avançamos de 200 mil para 1 milhão com o governo Gladson Cameli, no montante das emendas parlamentares e as emendas sendo liberadas, que isso também é importante, pois no governo anterior, além de ser 200 mil apenas, não eram liberadas. Então isso aqui não tem nem como comparar, é sair do 0 para 1 milhão. Então, se o governo entende que nesse momento não tem como acatar um percentual, estabelecer um percentual e sim um valor fixo, eu acho que temos que dar esse crédito ao governo, entender o seu posicionamento e apoiá-lo nesse sentido. Fiquei muito feliz também, deputado Genilson, quando vi Vossa Excelência elogiando com relação à área da saúde, né, um problema que durante o governo anterior também não foi resolvido, que eu cobrei aqui na tribuna, mas inúmeras vezes, e que o governo Gladson demorou um pouco, mas conseguiu resolver. Está realizando aqui esses exames, esses tratamentos, que antes não eram realizados, e isso sendo reconhecido pela oposição. Vejam só como o dia começou bom, deputado Pedro. Eu voto contra a emenda do deputado Roberto. Muito obrigado. Obrigado. Eu também manifesto o voto contrário. Deputado Cadmiel, Vossa Excelência, como vota? Para você ver como voto com o relator. Com o relatório. Deputado Jonas. Vou votar com a emenda do Rapaz, Ok. Então, obrigado, Jonas. Mas o voto do Cadmiel ficou muito duvidoso. Com o relatório. Então, três votos pela rejeição da emenda do deputado Roberto, 2 pela aprovação. Passamos agora à votação do texto principal, já conhecido por todos. Como vota o deputado Roberto? Com o relator. Deputado Gerlen? Com o relator. Da mesma maneira, deputado Cadmiel? Com o relator. Deputado Jonas? Então, por 5 votos a 0, é aprovada, então, a proposta de PEC da autoria do deputado Chico Viga e demais deputados que a assinam. Então, dessa maneira, declaramos encerrados os trabalhos da comissão especial e eu, de plano, passo a palavra ao deputado Gerlen Diniz, presidente da CCJ, que convocou a próxima reunião. Obrigado a todos pelo debate e pela participação. Muito obrigado, deputado Pedro. Vou chamar aqui o pessoal da assessoria. Nossa pauta da CCJ. Distribuição, apreciação. Vamos limpar essas gavetas nesse fim de ano. O que tiver aí. Só avisando que vão que estamos no momento, né? Vamos